Olá pessoal, estamos aqui no Lucrei 3x Mais Consultório. Vamos falar mais um episódio de Mão na Massa, aqui comigo, Alexandre Cacosi. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema aqui que eu acho que é um tema bem bacana para todos vocês, que é descubra o jeito Disney de encantar os seus pacientes e minimize a questão do preço. Quantas vezes a gente vê essa questão dos preços nos consultórios sendo algo bastante debatido aí entre vocês, né? A grande dificuldade se tem, né, quando se fala na questão do preço. Então a gente vai hoje dar para vocês alguns caminhos, né, de como vocês podem melhorar a questão aí do consultório, da questão do preço, né? Mas para isso vocês precisam fazer exatamente o que nós vamos passar aqui hoje para vocês, que é como encantar os seus pacientes, né? Quando você encanta os pacientes, a questão do preço ela é minimizada. Então é isso que a gente quer trazer hoje para vocês aqui, um conteúdo muito especial, um conteúdo bastante prático para vocês, né, nesse dia. Então, o que nós vamos falar aqui então, né, nos conteúdos? Opa, passei aqui. O que esperar então desse conteúdo, né, gente? Então, esse conteúdo aqui, ó, deixa eu até pegar o laser aqui para eu ir apontando aqui para vocês. Então, esse conteúdo, né, aprender a conquistar os seus pacientes de forma estratégica, né? Então, acho que esse é um grande segredo hoje, né, que a gente tem, né? Como conquistar os pacientes de uma forma estratégica, né, que vai fazer aí o seu consultório decolar. Né? A fórmula que a gente sempre está trazendo aqui, que é a fórmula 3x+, ela destaca o jeito Disney de encantar os seus pacientes, fazendo com que os seus valores cobrados sejam minimizados. Então, esse é o grande ponto, né, que nós queremos trazer aqui, né? E fazendo com que os pacientes se tornem fãs, né, por meio de um atendimento de excelência, criando assim um espaço privilegiado na mente e no coração do seu paciente. Imagina, gente, vocês terem aí seu consultório e você ter exatamente as técnicas, né, que hoje são praticadas dentro da Disney, né, e vocês possam fazer isso também dentro do consultório de vocês, e aonde vocês vão começar a perceber que o fator preço ele acaba sendo secundário. Isso são pesquisas feitas, pesquisas elaboradas, que elas demonstram, né, que eles provam que quando o paciente ele é muito bem atendido, a questão do preço ele passa a ser um fator secundário. Então, isso eu acho que é o grande segredo que eu quero debater aqui com vocês. Uma coisa que o nosso tema não quer, né, o que não esperar desse conteúdo de hoje, a gente fala, né, que continuar fazendo as mesmas coisas dentro do seu consultório, você vai trazer, assim, resultados diferentes. Não vai, gente. Então, realmente precisamos de estratégias, precisamos surpreender o paciente, né? Esse é um grande ponto. E às vezes, gente, muitas vezes a pessoa acha que surpreender o paciente é muito caro e inviável. E é muito pelo contrário. Às vezes a gente coloca técnicas bastante simples dentro do consultório, porque a fórmula 3x+, ela traz muito isso, de como você pode colocar estratégias, né, aonde você pode colocar técnicas, né, bastante básicas e com isso você traz, né, uma atração muito forte de pacientes para o seu consultório. Outra coisa que não dá para esperar desse conteúdo de hoje é que nós vamos esgotar, né, o assunto, né, sobre como encantar o paciente. Não tem como. A gente vai dar aqui as principais dicas para vocês, as principais estratégias que vocês poderão ter para poder fazer exatamente isso aí, tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Aqui, ó. Quais são as oportunidades, né, que esse tema vai trazer para vocês, né, falando aí do encantamento, do jeito Disney de encantar o consultório, né, aí dentro. Gente, algo que a gente precisa fazer, né, dentro dos consultórios, é a pergunta que vem, né, o que eu tenho que fazer de diferente da concorrência? Nós sabemos que hoje todos os consultórios, seja consultórios odontológicos, seja os consultórios médicos, seja clínicas estéticas, seja um consultório por exemplo, de um oftalmologista, seja um consultório de um nutricionista, né? Todos os consultórios hoje, eles sofrem com a concorrência. Né? Nós sabemos que a concorrência está aí, né? E ela veio para ficar, né? Não tem como você não ter concorrência. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer de diferente para que eu possa vencer a minha concorrência? Porque hoje, o que fica muito na cabeça dos principais, né, donos de consultório é que achar que a questão preço, ela resolve tudo. E não resolve. Então, é isso que a gente vai demonstrar hoje para vocês de uma maneira bastante prática aqui. Outro ponto que a gente sempre comenta, né? Como encantar o meu paciente, transformando o meu paciente de cliente para fã. A gente tem fã de tudo, né, gente? A gente tem fã de jogadores de futebol, a gente tem fãs de
dupla sertaneja, a gente tem fã de rock, então a gente tem fã de tudo. Então, por que não nosso consultório também transformar nos nossos clientes em fãs, né? Como que eu posso fazer isso aí? Como que eu faço o encantamento do meu paciente? Exatamente, chegando nesse ponto, né? Nesse ponto. E quando a gente chega nesse ponto, a gente vai fazer também o comentário. É um ponto bem importante, pessoal, porque quando a gente transforma o paciente no fã, a gente acaba transformando ele num vendedor também. Ele acaba vendendo o nosso serviço. Você imagina aquele paciente que não reclama do preço, né? Aquele paciente que compra mais serviços e além dele comprar mais serviços, ele vai chegar lá fora e vai começar a trazer mais pacientes para o seu consultório. Não seria fantástico tudo isso aí? Então vamos ver como a gente transforma tudo isso aí. E de que forma fidelizar os pacientes? Hoje a gente sabe que uma grande dificuldade dos consultórios é fidelizar os seus pacientes. Pacientes que vêm uma vez, volta a segunda vez, a terceira vez. Então, essa questão do encantamento, gente, ela é importantíssima, porque ela acaba trazendo mais pacientes para dentro do consultório e eles vão tendo, né, sempre vindo, né, com mais frequência para dentro do consultório. Esse é o sonho, né, de todo mundo que tem um serviço. Porque quando você tem a fidelidade do seu paciente, em primeiro lugar, isso significa que você entrega um bom serviço. Isso significa que você tem qualidade do serviço que você faz, né? Isso acaba viabilizando você de ter um preço melhor. Então, esse é o grande ponto, é a grande oportunidade que você tem quando você aprende, né, a fidelizar seus pacientes com encantamento aos seus pacientes. Então, por isso que esse jeito Disney que a gente vai comentar daqui a pouco, ele acaba trazendo isso para vocês. O outro ponto que a gente acha, como conquistar o paciente que multiplique o meu faturamento e fale bem do meu consultório para outras pessoas. A gente sabe que que hoje, né, ter paciente que fale bem, né, a gente fala que é o famoso marketing boca a boca, né, que a gente gosta muito de falar, né? Quando a gente conquista, né, as pessoas, a gente conquista a fidelidade dos nossos pacientes, eles começam a multiplicar nosso faturamento, porque além deles comprarem os nossos serviços, eles começam a falar bem do consultório, eles começam a trazer outras pessoas, como eu falei, né, agora há pouco. Então, isso é um grande ponto. E a chave para tudo isso, sabe qual que é, gente? A chave de tudo isso a resposta é a seguinte: todas, né, para todas essas perguntas, surpreenda positivamente, supere a expectativa do paciente. Então, ou seja, a chave para eu conseguir tudo isso aí, ter um consultório diferente da minha concorrência, encantar os meus pacientes, fidelizar os meus pacientes, né, conquistar o paciente ao ponto que ele multiplique o meu faturamento e falando bem para outras pessoas e me ajudando a vender o meu serviço, isso surpreenda positivamente os meus pacientes. E supere a expectativa do paciente. Entregue mais do que ele espera ali pelo seu serviço. Então, nós vamos ver como fazer tudo isso aí acontecer. E são coisas simples. Esses dias, né, eu estava aqui conversando, né, com uma das nossas alunas e ela relatou um pouco do desespero dela de estar perdendo pacientes. Ela falou: nossa, Alexandre, hoje eu estou perdendo pacientes, né? O que você indica, né, para eu não perder pacientes? E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: você hoje encanta seus pacientes? Ela olhou para mim assim, ela falou: como assim encantar os pacientes? Então as dicas que eu falei para ela, eu vou repassar agora para vocês, né? Quais foram as dicas que eu dei para ela, para que ela não tenha esse desespero de estar perdendo pacientes e ela possa, na verdade, não perder pacientes e ela conquistar mais pacientes. Então, as dicas, né, que eu dei para ela foi mais ou menos, né, as seguintes. Por que a pergunta, né, que a gente sempre faz para, né, um dentista, para o médico, né, para o nutricionista, para o psicólogo, por exemplo, a gente sempre faz a seguinte pergunta: por que geralmente, né, quem tem um consultório acha muito complicado de encantar, às vezes, o paciente, né? Fazer o jeito dizem de encantar o paciente. Pelo seguinte, ele acha, né, que o trabalho bem feito vai simplesmente surpreender o paciente. Gente, esse é o primeiro ponto que a gente sempre faz o comentário. Porque às vezes ele acha, mas eu encantando, meu trabalho bem feito, Alexandre, ele já fala por mim mesmo. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente observa hoje dentro dos consultórios. Então, a pessoa achar que o serviço em si, ele já é o suficiente
para poder encantar os pacientes. Fazer o serviço, entregar aquilo que de fato está proposto ali naquele contrato de serviço. Esse é um ponto que cria-se uma objeção de você melhorar aí o seu consultório. Um outro ponto que acaba criando também uma objeção, que é o seguinte: os pacientes que precisam de mim. Então, quando a gente acha, né, que os pacientes que precisam de você e não você dos pacientes, porque a gente não pode esquecer, gente, que antes de tudo vocês têm em mãos, né, um negócio, você tem uma empresa e essa empresa ela precisa gerar resultado. Essa empresa ela precisa ter pacientes, clientes, porque senão o consultório não gera lucro, o consultório não gera resultado. E ainda tem pessoas que pensam o seguinte: não são as pessoas, são os clientes, são os pacientes que precisam de mim e não eu. Gente, esse é um ponto que às vezes a gente cai numa armadilha, que hoje a gente sabe o tamanho da concorrência que é, né? Toda a concorrência que está sendo feita para poder pegar exatamente o seu paciente, né? O paciente que é o seu melhor paciente, todo mundo quer. Então esse é um ponto também que é uma objeção, às vezes, do profissional querer fazer algo diferente dentro do consultório. Outra objeção tem é encantar paciente exige muito investimento. Então, é muito comum a gente ouvir essa palavra. Ah, Alexandre, hoje, né, eu ter, né, encantar o meu paciente vai exigir muito investimento do meu consultório, muito investimento de tempo do meu consultório, né, e eu não tenho dinheiro para investir no encantamento e eu não tenho dinheiro. Gente, é muito barato para fazer. É você praticamente levar aos seus pacientes coisas simples e coisas que vão dar resultado. Então, o que a gente vai ensinar para vocês aqui hoje não é nada mirabolante. A gente não vai ensinar coisas que não dá para você praticar, sair daqui dessa aula de hoje já saindo praticar isso aí. Então, como eu comentei, né, daquela profissional que veio me procurar, que ela estava desesperada, né, porque estava perdendo pacientes. E mais ou menos eu fui investigando, né, o que estava acontecendo dentro do consultório dela e eu dei exatamente as dicas que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Outro ponto, gente, que geralmente, às vezes eu ouço isso, né, de alguns donos de consultório. Alexandre, eu não me dou bem com pessoas. Gente, pessoas é a sua matéria-prima, vamos dizer assim, né? Você vai fazer um procedimento, então você precisa de pessoas. Então, hoje, se você é um profissional que você fala que não se dá bem com pessoas, eu diria que, infelizmente, você não tem um negócio. Porque, gente, quando a gente lida com pessoas, nós temos que aprender a lidar com pessoas. Nós precisamos aprender a negociar com as pessoas. Nós precisamos aprender a usar os gatilhos mentais, né, corretos para a gente fazer a nossa venda, a venda do nosso serviço. A gente precisa ter as técnicas dentro do consultório para encantar o paciente que chega lá, para que aquele paciente saia do consultório melhor do que ele entrou. Se nós não temos esse encantamento, e é um ponto que aqui a gente não pode se enganar, gente, o encantamento ele não se dá somente por você, né? Desde a entrada da portaria lá do paciente, né, ser bem recebido lá pelo porteiro, né, isso já faz toda a diferença. Quando ele chega, ele vai até a sua secretária, ele já vê que uma secretária que está lá com um sorriso aberto, né? A gente fala que o sorriso é muito importante. Então, isso encanta as pessoas, gente. Então, a experiência que ele vai ter dentro do consultório. Eu tenho um conteúdo, né, que eu quero passar para vocês, que não é esse conteúdo, mas é o conteúdo que a gente fala, que é a qualidade do serviço. Nós temos a qualidade fim e a qualidade meio. Então, o que é a qualidade fim? É o serviço que você realiza no paciente. Às vezes você realiza um serviço tão bem feito, né, no paciente, mas só que a situação, o processo para ele fazer todo o tratamento, para ele passar pelo seu consultório, não foi o melhor processo possível. Então, ou seja, a marcação da consulta foi terrível, né, o horário que você marcou com ele foi terrível, a questão, às vezes, dele chegar até seu consultório não é boa. Então, tem várias questões. A secretária não atendeu bem. Então, tem várias questões. A forma de pagamento também não é a melhor forma de pagamento, não atendeu a expectativa do paciente. Então, ou seja, vai gerando várias circunstâncias que, às vezes, o seu serviço é muito bom, porém, todo o processo não é bom. E você tem que começar a medir esse processo para que você possa melhorar tudo isso aí. Então, essa é um pouco da ideia que a gente quer passar aqui para vocês. Então, só repassando rapidamente, né, aqui, né, tudo que nós falamos, né, das objeções, né, que se tem hoje aí dos profissionais. Então, as objeções que nós temos, então, é achar, né, que o trabalho bem feito, por si só,
ele vai resolver e vai fazer seu consultório hoje ser um consultório de sucesso. Não vai. Os pacientes precisam de você. Sim, os pacientes precisam de você, mas lembre-se que hoje você tem concorrentes. Encantar pacientes exige muito investimento e marketing. Não exige. Hoje você pode fazer coisas simples, né, que vai dar muito resultado. Não me dou bem em lidar com pessoas. Então você tem que se preparar, você tem que se dar bem com pessoas, porque pessoas é o que vai fazer toda a diferença aí para você. Então, diante de tudo isso aí, então qual que é o jeito errado, né, de continuar fazendo, né, esse tema de encantamento de pacientes, né? O jeito errado, gente, que a gente fala aqui, é achar que o sucesso do consultório é uma questão de preços baixos. Meu, esse é o grande erro que eu falo que a maioria dos consultórios acabam praticando, né? Então, ou seja, um jeito, gente, pensar que preço resolve tudo, né? Achar que eu tiver o menor preço do mercado, né? Com isso eu vou ter encantando meus pacientes, né? Então, preço às vezes ele trabalha até contra, gente, porque quando você tem um preço muito baixo, né? O paciente do outro lado ele pode estar pensando se o preço é baixo porque o serviço não é bom. Porque no caso de saúde, principalmente, os consultórios de saúde, né, os pacientes às vezes associam muito a questão do preço à qualidade do serviço. Isso é estudo de marketing, gente, não é o Alexandre aqui falando para vocês. Então, a associação, né, do preço muitas vezes está associada à questão da qualidade do serviço. Então, esse é um ponto que você tem que tomar muito cuidado. Então, atrair pacientes somente por uma questão de preço, em primeiro lugar, você não faz, né, com que o seu faturamento seja um faturamento dos seus sonhos. Com isso, você não faz com que o seu lucro seja um lucro, né, vantajoso. Então, ou seja, você acaba criando um monte de coisa, trabalhando horas por horas. Eu sempre converso muito com dentistas, médicos. O que eles mais reclamam, gente? Eles trabalham muitas horas, se dedicam muitas horas e o lucro que se dá não é um lucro suficiente para uma remuneração, né, que ele possa realizar todos os seus sonhos, que ele possa ter lá o tempo para a família, um tempo para viajar. Então, por quê? Porque ele está tão preso, né, a um faturamento que não gera um resultado suficiente para ele poder tirar uma férias, um descanso merecido com a família, então ele fica sempre, né, a gente fala na corrida dos ratos, né? Então, ó, aquele ratinho que fica lá virando, né, na rodinha e ele não sai do lugar. Então, acontece muito isso aí. O outro ponto, gente, que é o jeito errado de fazer aqui o serviço, o jeito errado é querer terceirizar para alguém fazer o encantamento do paciente. Então, às vezes, o profissional está tão tomado com o serviço dele, ele acha que o encantamento não é ele que tem que fazer. Ele vai terceirizar isso para a secretária fazer. Ele vai terceirizar isso para o porteiro fazer. Ele tem que sim treinar a equipe. A gente vai falar disso aí. Ele tem que treinar muito bem a equipe. Porém, gente, não dá para terceirizar. O encantamento ali, né, no consultório, ele é fundamental. Né, o paciente ser bem tratado. Vocês vão ver que isso faz muita diferença. Isso muda tudo. Isso muda a regra do jogo. Então, isso é um grande ponto, gente. Não terceiriza, né, somente isso aí. Você tem que qualificar a sua equipe. A equipe toda tem que estar remando para o mesmo lugar. Todo mundo tem que buscar encantar o paciente. Porém, gente, isso também tem que ser seu. Isso tem que ser lá no seu consultório, você vai encantar. Eu vou comentar, né, como você faz tudo isso aí. Gente, perguntar simplesmente o que o cliente espera. Eu sempre, eu tenho aqui no nosso treinamento, a gente fala muito da importância de você fazer uma pesquisa junto ao seu paciente. Você pesquisar exatamente o que o paciente espera de você, o que ele espera daquele tratamento, né, do que ele espera do processo como todo. Então, as perguntas, gente, chaves. Agora, se você faz as perguntas e você vê lá que o paciente está solicitando um determinado serviço, você, na prática, você não faz aquilo lá, gente, esse é o jeito errado de fazer. É perguntar e não fazer aquilo que o paciente está pedindo para você fazer. Às vezes a gente fala, mas o paciente é chato demais, Alexandre, ele é muito exigente. Né? Gente, a consultoria mais barata, escute o que eu vou falar, a consultoria mais barata é a consultoria de uma pesquisa com o seu paciente. Porque se você for pegar um consultor para vir no seu consultório, para você melhorar o seu consultório, o consultor vai falar exatamente aquilo que você poderia escutar de graça do seu paciente. Então você vai pagar um consultor para te dar uma consultoria na área de marketing, né, para poder fazer uma transformação do seu consultório. E aí, se você poderia fazer simplesmente uma pesquisa perguntando, de fato, o que o paciente espera do seu consultório. Então, esse é um ponto, gente, chave. Oferecer um monte de promessas, gente, também é um jeito errado de fazer o encantamento do paciente, quando você oferece um monte de promessas, né, mas você não cumpre as promessas que você fez. Esse é o jeito errado, gente, de fazer o encantamento do paciente, né? Então, às vezes, você vai lá, faz um monte de promessas, né, para o paciente espera isso de você,
e automaticamente você não faz. Você não faz aquilo que você tem que fazer. Então eu falo coisa simples, às vezes é até marcar um horário com o paciente. Você fala assim, aqui no nosso consultório a gente não desmarca, né? E aí chega no dia que o paciente está se planejando para chegar no seu consultório e você vai lá e desmarca a consulta com o seu paciente. Às vezes você chega, uma coisa simples também, às vezes você fala assim, nosso consultório aqui, nós trabalhamos com a pontualidade britânica do negócio. Aí a pessoa chega lá, fica esperando lá, né, na sala de espera, né, por 20, 30 minutos. Então, ou seja, gente, esse tipo de coisa não dá para a gente cometer esse tipo de erros, né? Esse é o jeito errado de encantar o paciente. Se você é um consultório que você atrasa, você teria que melhorar seus processos, em primeiro lugar. Né? Segundo lugar, né, você não poderia, né, dizer para o paciente que você não atrasa, né? Então, esse é um grande ponto. E outra, gente, fazer promoção somente para pacientes novos. Porque a gente fala que esse é um jeito errado de fazer, né, o encantamento de pacientes, que eu vejo muito acontecer isso aí, que às vezes você quer fazer promoção para atrair novos pacientes. Isso é um ponto bacana de fazer, né? Então, é um ponto que eu acho muita vantagem de fazer isso aí. Só que tem um ponto aqui, gente, que eu gosto de chamar a atenção de vocês, que, tá bom, eu vou fazer isso para pacientes novos, para atrair novos pacientes. A pergunta seria, e para os pacientes que já estão lá? O que você vai fazer? Então, ou seja, eu falo sempre o seguinte, para você conquistar um paciente novo, né, ele custa 5 vezes mais, né, em relação a um paciente que você pode estar perdendo que já está lá com você. Então, observa, gente, esse é um ponto crucial. Então, eu sempre comento, né, gente, faz promoção para os pacientes novos, né, mas não posso esquecer dos pacientes que já foram conquistados. Né? Isso é fundamental para você encantar os seus pacientes. Pense nisso que eu estou falando. Então, o jeito errado, né, de fazer as coisas é fazer, né, o primeiro ponto que eu falei, né? Então, o jeito é achar que é preço que resolve a situação do consultório. O jeito errado é terceirizar para alguém fazer o encantamento. O jeito errado é perguntar simplesmente o que o cliente espera e não fazer absolutamente nada. O jeito errado é oferecer um monte de promessas e não cumpri-las. O jeito errado é fazer promoção para clientes novos, pacientes novos, esquecendo os pacientes que já foram conquistados. Então, esse é o grande ponto aí que vocês não podem fazer. Então, agora nós vamos para o jeito, né, gente? Agora nós vamos para o jeito correto de executar o encantamento do paciente, né? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro jeito, né, certo de fazer isso aí? Gente, o jeito certo é fazer uma pesquisa. É você fazer uma pesquisa de como é o seu paciente, né? Então, conhecer o seu paciente. Então, aqui nós temos uma oportunidade, que nós falamos uma oportunidade de ouro, né? Então, conhecer o paciente por intermédio de uma pesquisa. Gente, é tão barato fazer isso aí hoje, né? Hoje nós temos várias ferramentas que a gente pode fazer e a gente realizar uma pesquisa e a gente conhece ali, né, o que trouxe aquele paciente, né, aquele futuro paciente, né, para o meu consultório, né? O que levou ele a fazer aquele tratamento? Então, isso você começa a extrair dele. O que ele gosta, né? Coisas que ele gosta, gente. Então, isso é uma forma de você primeiro, você tem que conhecer o paciente para poder encantar o paciente, né? Esse é o primeiro ponto que eu falo. O segundo ponto, gente, é fazer com que todo o consultório esteja alinhado e treinado na função de encantar o paciente. De novo, desde o porteiro, a secretária, né? Seja dentista, seja o médico, seja o nutricionista, seja o psicólogo, tem que ter isso na cabeça, gente. Então, todo mundo tem que estar alinhado e treinado, gente, tá? Para poder fazer a função de encantar o paciente. Então, esse é fundamental para a gente executar isso aí. Terceiro, fazer um serviço altamente diferenciado, gente. Ir além das expectativas do que o paciente espera daquele serviço. Então, fazer um serviço altamente diferenciado, ir além, gente, das suas expectativas. E aí são coisas tão básicas que a gente pode fazer, né? Esses dias, eu estava conversando com uma dentista, né? E foi tão interessante que eu comentei com ela o seguinte, que ela falou, Alexandre, mas como que eu posso, né, fazer um serviço altamente diferenciado? Eu falei assim para ela, doutora, se você estiver lá fazendo um serviço, imagina que aquele paciente vai fazer um serviço de 4, 5 mil reais no seu consultório. Né? Quanto que te custaria você fazer, talvez ali, dar uma promoção ali para o paciente, né? De fazer a limpeza do paciente, né? De forma gratuita. Ela pensou para mim, de fato, pelo meu custo hora não seria nada. Eu falei, exatamente. Então, quando você faz isso,
né, você acaba encantando o seu paciente, porque ele não espera que você vai fazer todo o tratamento dele, né, e a limpeza, né, e talvez um clareamento, talvez alguma coisa que não te custe tanto, você vai dar ali para o seu paciente. Né? Quantas vezes eu falei, né, você pode, às vezes lá no tratamento, né, odontológico, às vezes você dá um kit para a pessoa, né, para poder fazer a higiene dela, né? Então, altamente coisas que vão além da expectativa do que ela espera de um consultório. Mas tem mais coisas aqui que eu quero dar de dica para vocês, né? Personalizar o atendimento, gente, porque cada paciente é único. Então, quando você personaliza o atendimento, você acaba tornando o paciente seu fã. Por exemplo, por que fazer a pesquisa, né, na parte aqui de cima que eu comentei, ela é fundamental? Porque você começa a conhecer seu paciente, você sabe exatamente quem é seu paciente, e aí você começa a personalizar o atendimento aqui do paciente. Gente, assim, uma coisa bem básica, né, que eu comento aqui nas nossas aulas, que ela é fundamental. Você imagina, por exemplo, você identifica, né, que o seu paciente é um paciente que gosta, por exemplo, de futebol. E aí, quando ele chega na sala de espera, né, tem uma televisão lá gigante, né, e ele está lá, né, passando um jogo de futebol para ele. Automaticamente, vocês vão falar, pô, Alexandre, isso é uma coisa boba. Não é, gente. Você começa a trazer um encantamento para o paciente. Aí, você identifica que ele gosta de música clássica. E aí, quando ele entra lá no consultório para ser atendido, está tocando uma música clássica para ele. Você identifica, né, que o seu paciente ele gosta de economia. Então, aí você, psicólogo, você dentista, você médico, você pega e toca esse assunto com ele. Automaticamente, você começa a trazer um atendimento personalizado ali para aquele paciente. Ele começa a sentir, realmente, ele fala, puxa vida, né, como é diferente vir para esse consultório, porque eu venho, passa na televisão aquilo que eu gosto, toca a música que eu gosto, e o profissional, a secretária, fala de assuntos que eu gosto de falar. Então, gente, isso é personalizar atendimento. Né? Você tratar o paciente pelo nome, né? Às vezes você perguntar como que vai, às vezes você conhecer a questão da família dele, né? Então são pontos que eu acho que tenho certeza que são fundamentais para você encantar o seu paciente, né? Então, resumindo, gente, estudando o paciente antes, então você conhece o paciente antes, agindo durante, né, o atendimento do paciente, se relacionando, né, depois do tratamento, gente. É um ponto que eu falo também, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, que gera muita oportunidade, gente. Essa profissional que estava perdendo o paciente, eu perguntei para ela quanto tempo ela perde da agenda dela para ligar para os pacientes no dia seguinte, para ela saber como que o paciente está se sentindo. Ela olhou para mim e falou, Alexandre, mas eu não tenho tempo para fazer exatamente isso aí. Eu falei assim, vamos lá, você não falou que está sem pacientes hoje? Né? Está perdendo paciente? Será que você não tem 30 minutos do seu dia para poder ligar para os seus pacientes que foram atendidos no dia anterior? Para você ver exatamente se aqueles pacientes estão tomando a medicação correta, se aqueles pacientes estão, né, como que eles estão se sentindo após o atendimento, né, quanto custa você fazer essa ligação para esse paciente? Quanto custa você, às vezes, ligar para um paciente e falar para ele, o dia do aniversário dele, falar, eu sou, né, o doutor Alexandre, estou ligando para você, né, eu quero te dar os parabéns, gosto muito de você, né, e passe aqui no consultório que a gente tem aqui, né, um mimo para você, um presente para você, coisa simples que você possa dar para o seu paciente. Gente, qual é o profissional hoje que faz isso? Qual é o profissional que se dedica dessa forma ao paciente? Isso, gente, é o jeito correto de executar o encantamento do paciente. Então, o paciente ele começa a se sentir, né, bem acolhido, né? Isso é a palavra-chave, gente. Então, aqui agora, eu vou dar para vocês como executar tudo isso aí, além do que eu já falei. Né? Como executa, né, a fórmula 3x+. Tem gente que me faz o questionamento seguinte, Alexandre, você sempre tem falado aí na questão da fórmula 3x+, né? A fórmula 3x+, ela é uma fórmula financeira? A resposta é não. A fórmula 3x+, gente, ela não é uma fórmula financeira, ela é uma fórmula de gestão, uma forma que vai melhorar os seus resultados em 3 vezes mais. Por quê? Porque a gente cuida, gente, também da parte do marketing, a gente cuida da parte das finanças, é claro, as finanças é super importante. A gente sabe se um consultório não der resultado, gente, se o consultório não gera resultado, automaticamente ele está inviabilizado. Você inviabiliza de pagar um bom salário, né, para os seus colaboradores, você inviabiliza de fazer investimento no seu consultório, você inviabiliza você mesmo, como profissional, de ser bem remunerado pelo seu serviço. Então você acaba inviabilizando. Então a gente fala, a Fórmula 3x+, ela trabalha muito na questão financeira. Sim, trabalha.
Mas não é só questão financeira, porque a gente sabe que para o financeiro acontecer, eu tenho que ter o quê, gente? Pacientes. E esses pacientes que eu tenho que ter são pacientes que têm que estar satisfeitos. Os pacientes têm que estar encantados. Os pacientes têm que estar surpreendidos pelo serviço consultório. Então, quanto mais paciente eu tiver surpreendidos pelo meu consultório, pelo meu serviço, pelo serviço meio, pelo serviço final, eles vão trazer mais pacientes para dentro do consultório. E a relação do preço, ela é minimizada, isso melhora o faturamento. Para eu fazer tudo isso aí, eu tenho que adequar o processo. O processo, né, eu tenho que ter processos bem realizados, né, eu tenho que treinar a minha equipe, que eu falo que a base, gente, de todo o consultório chama-se equipe. A equipe é fundamental para ela exercitar os processos, para que os processos possam vir encantar os pacientes possam trazer mais faturamento, mais pessoas, e com isso eu tenha mais resultado, tenha mais lucro. Por isso que eu falo, gente, aumentar ticket médio de consultório, né, melhorar o custo hora do consultório é fantástico, mas porém, gente, eu preciso que isso tudo se transforme numa palavra chamada lucro, né? Eu tenho que ter o lucro, né, realizado. Então, gente, vamos lá. Quais são os caminhos que a fórmula traz para vocês? Né? O que a fórmula entrega para vocês? Vamos lá, alguns caminhos, né, que eu falei. Não vou trazer todos, mas vou trazer os mais importantes para vocês aqui. O primeiro caminho, gente, ele fala o seguinte, né? A palavra confiança, gente, ela é uma palavra-chave dentro de qualquer consultório. Então, ou seja, a palavra confiança, né, ela é fundamental para que a gente possa trazer, né, dentro do consultório. E, ou seja, gente, quem chega hoje no consultório, ele tem ali algo para ser resolvido. Então, e quando ele começa a ter a confiança daquilo que vai, né, a situação dele vai ser resolvida pelo profissional, isso acaba, gente, tendo um encantamento, né? Então, ganha a admiração do paciente. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Então, gente, a confiança, ela é fundamental para a prestação do serviço, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos focar. Então, confiança. Qual que é o segundo ponto que a gente tem que trazer? Né? Gentileza, gente. Essa palavra, eu falo que é uma das palavras que mais brilha aos olhos do encantamento do paciente, gente. Agradecer, né, em uma mensagem pelo paciente ter confiado no seu consultório, agradecer o paciente por ter indicado um paciente, né, um novo paciente para você, agradecer o paciente, gente, porque às vezes traz a família, traz um colega, traz um amigo, né? Às vezes aqui você pode, uma dica, tá, gente? Você pode, às vezes, falar para o paciente o seguinte, ó, quem você indicar, eu vou dar um desconto para essa pessoa. Inclusive, você também ganha um desconto. Então, automaticamente, você começa a encantar, você começa a fazer com que o seu paciente se transforme num vendedor seu de serviços, né? Então, isso é bem bacana. Então, a gentileza de agradecer, né? Agilidade, gente. Aqui os americanos, eu falo que os americanos dão aula, gente, nessa questão de agilidade. Porque muitos pacientes, gente, poderão ter urgências e aqui o profissional pode fazer uma grande diferença. Como é comum, gente, aqui, às vezes, a pessoa passar por algumas coisas de final de semana. Então, às vezes, o paciente, né, ele está lá no final de semana com dor de dente. Ele tem lá um dentista. Ele manda uma mensagem para o dentista no final de semana, e se o dentista ali, gente, ele fala assim, eu vou marcar com você segunda-feira. É uma coisa, é o que ele esperava, no primeiro horário, na segunda-feira, de você buscar atender ele. Isso é legal? Bacana. Né? Você está surpreendendo o paciente? Sim, porque você vai atender ele no primeiro horário, na segunda-feira. Agora, você imagine se você virasse para o seu paciente e falasse o seguinte para ele, ô fulano, se sua dor de dente é essa, vai para o consultório agora que eu vou te atender agora, no final de semana. Você quebra o seu final de semana para você atender lá seu paciente. Gente, você não surpreendeu apenas o seu paciente, você está encantando o seu paciente. Gente, imagina para quantas pessoas esse paciente vai falar de você. Você imagina isso aí, gente? Você imagina para quantas pessoas esse paciente vai falar que você foi ali naquele momento atender ele na urgência dele. Gente, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu vou contar um caso aqui, né, que uma vez um dentista comentou comigo, eu falei, não, brilhante o que ele fez, né? A pessoa foi fazer, estava fazendo um tratamento com ele, e chegou no sábado, a pessoa começou a ter muita dor de dente. E aí ele mandou uma mensagem para o dentista, né? Na verdade, ele mandou a mensagem, né? E a secretária pegou a mensagem dele. Você veja como é a diferença de todo mundo estar alinhado. A secretária viu que realmente ele estava com uma dor de dente, né? Muito acima do normal. O que ela fez, gente? Ela mandou a mensagem
para o dentista, né? E o dentista falou assim, faz o seguinte, né? Eu vou entrar em contato com ele. O dentista ligou para o paciente, né? Falou assim, a secretária passou que você está com dor de dente e tal, né? Se dirija ao consultório que eu vou te atender nesse momento. Você consegue se dirigir ao consultório nesse momento? Gente, a diferença que isso fez, né? E esse comentário foi tão interessante que toda a família hoje era atendida pelo mesmo dentista. Então percebe, gente, como as coisas vão virando para dentro do consultório. Empatia, gente. Então, isso aí que eu estava comentando agora, né? Ligar para o paciente, gente, para verificar se o tratamento está ok, né? No dia seguinte, né? Passado 2 dias. Gente, é muito importante isso aí, né? Porque às vezes a gente fala, mas isso toma muito tempo, Alexandre. Não, você pega todos os dias, 30 minutos da sua agenda e faz as ligações para os pacientes. Você vai ver o quanto isso vai encantar os seus pacientes. Gente, empatia também é importar-se verdadeiramente com a dificuldade do outro. Se você já se coloca, né, no meio da saúde para poder ajudar as pessoas, gente, esse é um ponto que faz muita diferença, gente. Um outro ponto aqui para a gente ir falando, gente, às vezes o que mais queremos escutar, né, dos profissionais de saúde, né, eu vou dar um jeito para resolver isso para você. Gente, é uma palavra, parece simples, uma palavra que parece, né, assim, deveria ser natural, mas quando a gente escuta, gente, essa palavra, eu vou dar um jeito em resolver isso para você, gente, vocês não sabem o quanto isso move a pessoa por dentro, né? De ter ali aquela questão da confiança, você saber que aquele profissional vai fazer de tudo, né, para realmente resolver a sua situação. Surpresa, gente. Esse é um outro ponto que eu gosto bastante. Aqui é um ponto que eu adoro, né, a questão da surpresa, gente. Por quê? Né, quando a gente faz a surpresa, e aqui a gente pode fazer, né, a surpresa, né, eu gosto muito desse ponto da surpresa, pelo seguinte, muitos dentistas, né, muitos médicos, muitos, né, psicólogos, né, muitos nutricionistas falam assim para mim, pô, Alexandre, mas se eu for fazer surpresa para todo mundo, eu não tenho verba para fazer isso aí. A pergunta é, mas por que você vai fazer para todo mundo? Pega alguns dos seus pacientes, pega os seus melhores pacientes, faça uma surpresa para o seu paciente. Tem paciente que gasta com você 2, 3 mil, 5 mil reais no tratamento. Por que não você não pode fazer uma surpresa para esses pacientes? Né? Você pode realmente... Gente, quanto custa, às vezes, você, no dia do aniversário dessa pessoa, você realmente dar um presente para essa pessoa? Gente, se imagina, ninguém está acostumado hoje a receber um presente de um consultório. Agora, você imagina se você dá esse passo em direção ao seu paciente, o quanto ele vai falar que recebeu um presente de você. E às vezes, gente, o presente é um presente personalizado, né? Às vezes você dá lá um kit para ele com o nome dele, gente. Uma coisa totalmente personalizada, uma coisa simples, barata. Você dá e faz todo o encantamento para o seu paciente. Então, outra coisa, às vezes o seu paciente está lá bravo com um procedimento que foi realizado, e aí automaticamente, ao invés de você querer ficar discutindo com o seu paciente, vai resolver a situação dele, né? E depois dá um mimo para esse paciente. Gente, isso faz parte, é fundamental para você realmente, né, encantar seu paciente, né? Então, esse é um ponto que eu falo, gente, vocês têm que apostar nesse ponto. Agora, você vai fazer uma propaganda, vamos lá. Quantos % do consultório ou do seu faturamento você vai tirar para fazer ali uma propaganda? Né? Vamos pensar, né? Quantos % você vai pegar? 5%? Né? Então você vai falar assim, eu faturo hoje no meu consultório 100 mil reais. 5% eu vou investir na área de marketing do meu consultório, né? Para captar novos pacientes, né? E não esqueça dos pacientes que já estão lá também, 5 mil reais. Todo mês eu vou gastar 5 mil reais. Gente, dos 5 mil reais, né, tira lá dos 5 mil reais, por exemplo, R$1.000 para poder beneficiar esses pacientes. Esses pacientes vão fazer um marketing boca a boca em nome do seu consultório. Você imagina isso aí, gente? Como vai ser fantástico realizar isso dentro do seu consultório? Gente, vocês não sabem, né, o tamanho, o poder que isso tem, né? Então vamos lá, próximo assunto, gente. Então, aqui também, vou voltar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Isso aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que faz muita diferença aí, né, para o consultório de vocês, né? Que é isso aqui, gente, ó. Ouse, gente, fazer algo que vá além do trivial, gente, para os seus pacientes. Mais ou menos, né, tá no mesmo ponto. Provavelmente esses pacientes vão multiplicar as experiências diferenciadas
para muitas outras pessoas e passarão a conhecer e admirar o seu consultório. Gente, esse é o grande ponto, né? Basicamente está alinhado também com outro ponto. E aí, gente, acho que vai vir aqui uma palavrinha de ouro aqui para vocês, que é o seguinte, né? Que é isso aqui, ó. Até marquei numa outra cor, gente. Quando o encantamento é maximizado, gente, o preço é minimizado. Então, vou ler de novo isso aí para vocês, ó. Quando o encantamento é maximizado, o preço é minimizado. O paciente, gente, guarda na memória dele um atendimento espetacular, por muito mais tempo do que se lembra do valor pago no último tratamento. Gente, olha que fantástico essa palavra, essa frase que está aí. Se todos vocês pegarem essa frase e vocês transformarem aí o consultório de vocês, gente, no encantamento, é maximizado. De novo, o paciente chega lá no seu consultório, você faz uma pesquisa para saber quem é esse paciente. Aí o paciente chega lá, né, bem atendido, desde a portaria, chega a secretária, né, com aquele sorriso. O cara chega lá, ele vai ver, né, exatamente, né, o programa que ele mais gosta na TV enquanto ele te espera. Aí quando ele chega lá no seu consultório, né, ali está tocando a música que ele gosta, e aí você toca o assunto que ele mais gosta. Gente, e aí você faz aí um serviço de extrema qualidade, você entrega muito mais do que ele espera. Gente, veja a questão do preço. O preço é totalmente minimizado nessa hora. O preço passa a ser um fator totalmente secundário. Porque a pessoa, quando ele começa a entregar, entender que você está entregando coisas de valor para ele. Você vê como que muda totalmente a questão de você ficar brigando, né, num consultório o tempo todo por preço. A sua agenda vai estar lotada, porque todo mundo quer ser atendido por você. Porque todo mundo se sente especial quando chega no seu consultório. Gente, todo mundo quer se sentir especial. Como é bom quando você chega dentro de um consultório e a pessoa fala assim, como a gente gosta de você. Gente, isso faz toda a diferença. E para a gente finalizar, né, gente? Boa experiência sempre ocorre quando o paciente sai do consultório muito melhor do que ele entrou. Né? Sabe que ele sai muito melhor do que ele entrou. E aí você consegue, gente, vender outros serviços. Você consegue, né, fazer com que esse paciente trabalhe a seu favor, ele venda seu serviço. E usando essa variável, gente, da forma 3x+, de como encantar pacientes, né, com certeza irá alavancar os resultados financeiros do seu consultório, gente. Então, é nisso que eu quero que você comece a pensar a partir de hoje. Não é difícil, né, fazer o encantamento dos seus pacientes, gente. Automaticamente você pode fazer isso de uma maneira, né, muito barata, gente. Né? Então, você pode fazer isso de uma forma que não te custe tanto dinheiro. Né? Você pode fazer isso de uma maneira que você vai pegar parte da sua verba de marketing e você vai fazer junto aos seus pacientes, e aí você vai trazer uma transformação dentro do seu consultório. E trazendo um consultório mais lucrativo. Né? Essa é a grande dica que nós damos para vocês. Né? Muitas vezes a gente vai falar também a questão da precificação em um outro conteúdo, e a maioria dos profissionais sempre tem me perguntado, Alexandre, como é difícil repassar aumento de preço? Como é difícil fazer o paciente entender, né, a questão da inflação, né, de você ter que aumentar a sua tabela de preço. Gente, essa é uma grande armadilha que você criou para você mesmo. Quando você encanta o seu paciente, a questão do preço, gente, ela não é a questão mais importante. Seu paciente não vai deixar o seu consultório se você trabalha o encantamento do seu paciente, porque você vai ter que aumentar, né, a sua tabela de preço em 10% ou em 15%. Não vai deixar, gente. Por quê? Porque ele sabe que ali ele recebe um tratamento que ele não vai receber em outro consultório. Então, essa é a grande dica que a gente quer trazer hoje para vocês. Por isso, gente, eu venho aqui para trazer conteúdos para vocês que possa transformar, de fato, o seu consultório em muito mais valor. Por isso que aqui é o objetivo, quando a gente fala, né, do Lucrei 3x+ consultório, né, o que é Lucrei 3x+ consultório? É como você pode aumentar a rentabilidade do seu consultório, o lucro do seu consultório em 3 vezes mais. Praticando o quê? Praticando as estratégias que nós damos aqui nos nossos treinamentos, que a gente passa para vocês. Então, eu espero que esse conteúdo possa fazer muita diferença aí dentro do seu consultório. E no próximo episódio que nós vamos gravar aqui, Mão da Massa, como fazer as coisas, né, a gente vai passar outros conteúdos que com certeza fará muita diferença do seu consultório, levando, de fato, o seu consultório a lucrar 3 vezes mais.
É isso aí, gente. Até a próxima. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.